é a volta de Jesus e o aparecimento do anticristo. Fazendo um contexto para ele localizar na situação, Paulo passou ali cerca de um mês em Tessalônica, que era uma cidade grega da Macedônia, e ali ele ensinou. Ele teve que sair meio que fugido. Ele foi para Bereia, de Bereia ele foi para Atenas, de Atenas ele foi para Corinto. Em Corinto ele enviou Timóteo para ver como é que a igreja estava indo, né? Que ele acabara de implantar, apenas um mês, era uma igreja neófita. Como é que eles estavam se saindo? Timóteo foi lá, passou um tempo naquela igreja e voltou até Corinto trazendo um relatório. E eles tinham algumas dúvidas. Eles estavam passando por uma perseguição muito grande. Essas cartas de Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele escreveu entre os anos 49 a 51 depois de Cristo. E uma foi escrita muito perto da outra, algumas semanas apenas. E aí a igreja de Tessalônica, eles tinham algumas dúvidas. E já que nós estamos sendo perseguidos, aquele que morre em Cristo leva alguma desvantagem, o que acontece? Aí Paulo escreve a primeira carta, né, aquilo que nós ministramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18, nós ministramos para Paulo explicar: olha, os que morrem em Cristo, de modo nenhum não terão vantagens, serão esquecidos. Nós, os vivos, os que seremos arrebatados, de modo nenhum precederemos os que dormem, os que já morreram. E aí ele conforta o coração, mas ele fala um pouco do arrebatamento, e aí houve uma confusão, houve um equívoco com a igreja de Tessalônica. Eles começaram, eles compreenderam a respeito da ressurreição e a respeito dos mortos, entenderam essa parte aí, mas porque Paulo falou que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, ou a volta de Jesus, seria assim de surpresa, seria muito rápida. Aí eles confundiram a surpresa, a rapidez, com algo imediato. Então a volta de Jesus já é para agora. Então a primeira coisa que eles fizeram, alguns deles, não eram todos, eles começaram logo a parar de trabalhar. Vestiam roupas brancas, iam para os telhados das casas, jejuando, orando e esperando Jesus. Aí Paulo disse: ei, continuo não entendendo. Aí ele escreve a segunda carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses, essa parte que nós vamos ministrar, capítulo 2, de 1 a 12, para explicar como seria esta volta. Uma coisa que é rápida não quer dizer que é imediata. Posso até dar um exemplo, não vou arriscar o primeiro nome porque o meu inglês não é muito fluente, mas eu vou dizer só o Bolt, que é fácil de falar, né? Aquele corredor, todo mundo sabe quem é o Bolt, sim ou não? Ele era, na época dele, ele era o mais rápido do mundo, sim ou não? Mas se ele fosse correr nas Olimpíadas, que é de 4 em 4 anos, digamos que teve uma Olimpíadas agora, ele ia correr só daqui a quantos anos? 4 anos. Ah, mas quando ele corresse ia ser rápido, sim ou não? Ele corria rápido, sim ou não, gente? Sim, mas era imediato? Não, ia ser daqui a 4 anos. Então assim a vinda de Jesus, não estou dizendo que é daqui a 4 anos, todos aqueles que marcaram data se complicaram, não estou marcando data, estou falando do Bolt. Se ele fosse correr nas Olimpíadas, ele ia ser muito rápido. Se você não estivesse atento, você ia perder a corrida dele. Se você chegasse atrasado no ginásio, já tinha perdido, sim ou não? Mas era imediata? Não. Se fosse hoje a Olimpíada, seria daqui a 4 anos. Então nem sempre algo rápido é imediato. Então confundiram a rapidez de não estar esperando
não serem pegos desprevenidos, de surpresa, com imediato. Aí começaram logo a parar de trabalhar, vestiram roupas brancas e começaram, e Paulo escreve para sistematizar, para ensinar que não é de imediato. E Paulo diz que antes de Jesus voltar, antes da segunda vinda de Jesus, são necessárias acontecer. Paulo diz na carta dele duas coisas, eu vou acrescentar a terceira. Eu vou até, dentro da introdução, que não está no escrito de Paulo, eu vou até acrescentar logo a terceira, que no nosso caso vai ser a primeira. Então, antes de Jesus voltar, são necessárias acontecer algumas coisas. A primeira coisa a ter que acontecer é que o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, precisa ser pregado em toda a terra. Está no sermão escatológico de Jesus. Isso está em Mateus capítulo 24, no versículo 14, quando Cristo está ensinando ao discípulo, a sua igreja, que nós vamos ministrar sobre isso futuramente. Então ele diz: olha, o evangelho precisa ser pregado em toda a terra, então virá o fim. Então diga a primeira coisa a acontecer, não na ordem, tá? É que o evangelho precisa ser pregado em toda a terra, para todas as pessoas. Precisa ouvir falar de Jesus. Mateus 24, capítulo 14. Agora nós vamos para o texto, e aí, à medida que a gente vai ministrando no texto, a gente vai dizendo as outras duas coisas. São três coisas que são necessárias. Jesus não vai voltar enquanto não ocorrerem essas três coisas. Qual é a primeira? O evangelho precisa ser pregado em todos os povos, línguas e nações. Então vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler apenas o versículo 1. Irmão, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos. Mais um? Só foi isso? Eu não escutei a última palavra. Vos pedimos. Então leu 2. E não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa do Espírito, palavra ou carta atribuída indiretamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse em terra. Então Paulo diz, olha, no 1 e no 2, né? Ele diz, olha, o dia do Senhor não é imediato. Foi isso que ele já falou bem no finalzinho do 2 aí. Ele diz, olha, não fique mudando. Sabe o que é essa palavra mudando no grego? É aquela mesma de Efésios. Não sejais meninos inconstantes, sendo influenciado por qualquer vento de doutrina, porque o que estava acontecendo, não faltavam, cartas, e ainda dizendo que era dos apóstolos, de Paulo, sobre a volta de Jesus. Não falava profecias. Os oportunistas de plantão sempre aparecem nessas horas, aí já começa a se levantar, dizendo que é boca de Deus, que é profeta de Deus. E pasme, alguns já estavam dizendo até que Jesus tinha voltado. Aí eles entraram em colapso, em parafuso, ficaram confusos, ficaram desesperados. E Paulo diz, olha, não mude de ideia tão rapidamente não. A volta de Jesus não é imediata não. Não sejam levados, quer seja por palavra, quer seja por epístola, quer seja por carta que dizem que são nossas, que não são, quer por profeta que se levante, falsos profetas. Não se mova do seu lugar, não fique como menino inconstante, levado por qualquer vento de doutrina. Se firme na palavra. Posso ouvir amém? Amém. 3. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição,
Então ele já mostrou aí os outros dois. Eu falei que eram 3 coisas. A primeira, o evangelho do reino precisava ser pregado em toda a terra. O segundo, ele disse, precisa, antes de Jesus voltar, precisa acontecer uma apostasia. Diga apostasia. A apostasia é que Cristo também ensina no sermão escatológico de Mateus 24, quando ele diz agora no 12, e por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão. Apostasia é o esfriamento, apostasia é o abandono da fé. A palavra mais aproximada no grego para apostasia é usada nas forças armadas, quando um soldado desertava, abandonava. Em guerra, a deserção é punida com pena de morte. Então a pessoa é convocado para uma guerra, estou falando de um soldado, de um militar, e aí ele faz desertar. Então isso é apostasia. Ele saiu da fé. Apostasia também é conhecida também, uma outra tradução é por rebelião. Rebelião a quê? Rebelião a Deus. Uma outra, motim. Então antes de Jesus voltar, precisa ocorrer uma grande apostasia. Agora pasmem você, já estamos vivendo uma grande apostasia. Às vezes eu converso com a pastora do avivamento, né, que é a pessoa que a gente mais conversa, né, troca ideias. Eu digo, não existe mais crentes como antigamente. Crente hoje você vê aqui, os crentes hoje são domingueiro, e talvez se der uma oferta para cada um, ele venha sexta. E por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão. Em outras traduções, o amor de muitos. Então nós estamos vivendo já o período da apostasia, o período do abandono, o período do esfriamento, o período que as pessoas não têm mais prazer, compromisso, desejo, amor a Cristo e a palavra e ao Evangelho. Isso que é a apostasia, apostatar da fé, se afastar. É isso. Mas lê a segunda parte, que ainda tem mais coisa aí. Ainda no 3. Depois da apostasia. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, e seja revelado, ou apareça, o homem do pecado, o filho da perdição. Isso aí é o anticristo, tá? Só quem usa a palavra anticristo é João, o apóstolo João, na sua primeira e segunda carta. Na primeira carta, 1 de João 4, 1 a 3, ele fala bem do anticristo. Ele diz, queria até que outra pessoa encontrasse aí, enquanto eu falo um pouco alguém procura aí, você procura de trás para frente, que é mais rápido, que não seja o Manuel, para não perder o foco aí. Outra pessoa procura de trás para frente, 1 João capítulo 4, nós vamos ler de 1 a 3, quando tiver no ponto você diz, eu vou comentar um pouquinho. Então, antes de Jesus voltar, precisa haver uma grande apostasia e precisa surgir o homem do pecado, o filho da perdição. Alguns teólogos, eles estão errados, mas alguns teólogos acreditavam até que Judas, o Iscariote, aquele mesmo que traiu Jesus, ele ia ressuscitar. Isso não vai acontecer não, tá? Mas é porque a semelhança que uso, né? Judas era, quando Jesus orou, ele disse: Pai, obrigado porque os que tu me deste nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Então usa
Jonas, usa Judas como filho da perdição. Então alguns teólogos até acharam. A palavra grega para o homem do pecado, ou homem ou filho da perdição, a palavra grega é antropós. Antropós é humano, no caso aí homem. Antropós, anomias. Anomia é não lei. O A no grego é uma partícula negativa. Átomo, não divisível. Anomia, ilegalidade. Anomo, não lei. Então é uma pessoa que não, do pecado, totalmente contra as leis humanas e as leis de Deus, porque quase todas não todas, mas muitas leis, melhorando, muitas leis humanas, elas são oriundas da Bíblia, oriundas da lei de Deus. Mas alguém já encontrou 1 João 4? Então leia, por favor, bem alto. 1 João 4, de 1 a 3, só para citar, aí eu comento bem rapidinho, a gente volta para o texto. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que professasse que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está no mundo. Então, nos tempos de João, o espírito, não o anticristo, tá? Mas o espírito do anticristo já reinava naquele tempo, diga misericórdia. Durante a história, apareceram muitos anticristos, figuras simbólicas, vai aparecer um anticristo. Até para os reformados, eles acreditavam que o Papa era o anticristo. E podíamos citar aqui bem mais do que 12, porque só os Césares, na história houve 13 Césares. Interessante que 12 eram homossexuais ou, na língua mais moderna, era bi não é bicampeão não, tá? Se você não entendeu, depois a gente conversa à parte. Mas ok, só os Césares já eram muitos anticristos. Mas depois surgiu Hitler, antes surgiu Napoleão, bem antes ainda surgiu Antíoco Epifânio Tel, que até o nome dele já era anticristo. Antíoco no grego é anti, e Tel é Deus. Então Antíoco Epifânio Tel, tirando Epifânio, Antíoco Tel, anti-Deus, até o nome dele já era um rei seleucita. Mas eu vou ministrar isso quando chegar no sermão escatológico, eu vou ministrar mais sobre os anticristos. Mas o primeiro anticristo a ser registrado na Bíblia está em Gênesis capítulo 10, de 9 a 10. Esse primeiro anticristo é Nirode. Ele que construiu a Torre de Babel. Se você quiser saber mais sobre Nirode, aconselho a você acessar o meu YouTube, RC12 Alves, e você acessa lá a origem do Natal. Está falando desse Nirode aí, mas que eu não vou falar hoje. Mas ele foi o primeiro anticristo. Então tiveram vários anticristos, mas vai surgir, vamos dizer assim, o principal, o grandão, esse que Paulo diz que é o filho da perdição, o homem do pecado. Ok? 4. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições
e aflições insuportáveis. Então Paulo está dizendo que, principalmente para nós, os crentes, se você é crente em Cristo Jesus, diga amém. Estou. Oi? Então conserte, que eu achei meio estranho, eu ia dar uma... Que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então o anticristo, ele é um imitador, o diabo é um imitador de Deus. Assim como Deus enviou seu filho, o diabo é uma espécie de enviar o seu filho, o anticristo, que é o homem do pecado, filho da perdição. E quando ele surgir, o anticristo, ele vai se opor, ele vai se levantar contra tudo aquilo que é de Deus. E anticristo, aprenda uma coisa: anticristo significa contra Cristo, mas também significa ficar no lugar ou querer tomar o lugar de Cristo. Não foi isso que o diabo disse? Ele disse: subireis ao céu, e agora falhou, é Isaías não sei o que 14, que ele disse que sereis semelhante ao Altíssimo. Vou lembrar só o final. Ele colocaria o trono, um negócio assim, e seria semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, o diabo queria ser semelhante a Deus, quando ele caiu lá na queda lá. Então, esse anticristo, ele surge como se fosse Cristo. Ele vem para se opor e tomar o lugar, e diz que ele vai se assentar. Esse se assentar no trono de Cristo, aí algumas pessoas entendem errado, acho que, por isso que eles acreditam, tá? Que precisa ser reconstruído o templo em Jerusalém. Quem já ouviu falar na reconstrução do templo de Jerusalém, diga amém. Isso aí não é necessário, gente, isso aí já acabou. Jesus não deu importância para o templo. Você vai ver isso quando eu ministrar sobre o sermão profético, disse: não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus não deu nem bola para o templo. O templo agora não é o templo não é o templo físico. E o sacrifício já acabou. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi o sacrifício perfeito. Então não precisa mais sacrificar. Então o diabo não, o anticristo, é até confuso, parecido, né? São sócios aí. Mas o anticristo é homem, tá? Homem como se fosse encarnado pelo diabo, encapetado. Mas não é o diabo. Então ele vai se assentar. Por exemplo, Cristo está sentado conosco nas regiões celestiais. Cristo está sentado mesmo nas regiões celestiais, figuramente, simbolicamente? Sim, mas está? Claro que não, gente. Sentado. Jesus sentado. Você que os que morreram em Cristo estão sentados na região celestial, está reinando com Cristo agora. Ele está reinando, isso é verdade, mas não assentado. Então ele vai assentar no trono de Cristo. Ele quer tomar o lugar de Cristo, ele quer reinar no lugar de Cristo. Ele vai enganar da mesma forma que Jesus veio e que Jesus ressuscitou. Você sabia que o diabo vai como que... O diabo, só quer dizer diabo, não é muito parecido, né, gente? É o diabo anticristo. Se eu falar está errado, é anticristo, diga amém. Diga, estou entendendo. É anticristo, tá? É homem, antropós, anomia, o homem da ilegalidade, o homem sem lei. Entendeu, gente? Homem. Você sabia que ele vai quase que ressuscitar também? Se você não sabia, diga misericórdia. Vou dar uma pincelada bem rapidinho em Apocalipse. Eu vou ministrar Apocalipse 13 para você. Eu não gosto muito de ministrar Apocalipse, mas eu vou ministrar para você. Mas eu vou dar uma pincelada. Apocalipse 13, ele diz que ele é a besta que surgiu dos mares, águas, povos, nações. Então ele surge das nações. Então o anticristo vai ser algo
alguém influente. Quando surgiu o Donald Trump, alguns achavam que era o anticristo, que ele é alguém muito influente, né? O mais poderoso do mundo. Então ele vai ser algo assim, nessa semelhança, alguém influente, alguém das nações, alguém poderoso. E ele começa como se fosse Cristo, e ele vai ser golpeado como ferida de morte, e ele ressurge como se fosse um milagre, e as pessoas vão se admirar. Você já percebeu que a igreja hoje do Senhor Jesus Cristo ama um milagre, sim ou não? Irmão, milagre. Escute uma coisa, somente você que diz glória a Deus. Milagre, o diabo também sabe fazer, gente. O diabo, ele diz que, se possível, ele vai enganar até os eleitos. Ele vai ser golpeado como de morte. Como naquele tempo não tinha arma, talvez ele vai pegar um tiro na cabeça, e aí talvez ele morra, morte até cerebral. Tudo isso é conjectura. A Bíblia só diz que ele vai ser golpeado como de morte e vai surgir, tá? Só diz isso. O resto eu estou conjecturando. Naquele tempo não tinha arma. Ou dar um tiro na cabeça dele, ele vai morrer cerebralmente, e aí o diabo levanta ele de novo, e aí todo mundo diz: ah, é o Cristo mesmo. E ele vai enganar as nações, e todos vão adorar a besta. E como você que é de Cristo é selado com o Espírito da promessa, se você é selado pelo Espírito da promessa, diga aleluia. O diabo vai colocar um selo, diga misericórdia. A Bíblia diz que só vão comprar, vender, negociar aquele que tiver a marca do anticristo, que já acreditamos que seja o chip. Naquele tempo não tinha chip, na mão direita ou na testa. Muito provavelmente, conjectura novamente, vai ser um chip. Mas nós que estamos selados com o Espírito Santo da promessa, não vamos ser marcados pelo diabo. Diga amém. Mas se você estiver vivo, ou você vai ser marcado pelo diabo, ou você vai morrer. Só vai se salvar quem negar o diabo e morrer. Vai ser mártir. Aí você diz assim: ah, por isso que eu acredito no arrebatamento da igreja. Pois eu não acredito. Deus não poupou nenhum dos apóstolos, Deus não poupou nenhum dos pais da igreja. Vai poupar nossa geração? Eu não acredito. Pode ser que sim. Não acredito também não. Se arrebatar, você diz glória a Deus. Mas se não arrebatar, se prepare. O negócio vai complicar. O caminho vai estreitar. O diabo vai como... O diabo não, o anticristo. Vai como... Mas é junto com o diabo. Capitaneado pelo diabo. Vai comandar aqui a terra. O negócio vai ficar feio. Mas vamos avançar. 5. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? 6. E agora sabeis que o detém, para que seja revelado no tempo certo. A Bíblia diz que Paulo diz que as pessoas, que lá eles sabiam, nós não sabemos. Paulo deveria ter falado, né, ministrando. O que detém, nós não sabemos, mas ele diz no tempo certo. Diga tempo certo. Ele vai ser revelado no tempo certo, diga. O anticristo vai ser revelado no tempo certo, diga. Esse tempo certo é Kairos. Aprenda uma coisa: o diabo vai se manifestar, o anticristo vai se manifestar, vai reinar aqui na terra, vai perseguir, e muito, a igreja do Senhor Jesus, mas é com o comando de Deus. Deus está no controle. Por isso que Martinho Lutero disse que até o diabo é o diabo de Deus. O diabo não opera se Deus não permitir. Então o que detém, uns dizem que é a igreja, outros dizem que é o Espírito Santo,
Outros dizem que é a lei, porque já que ele é o homem da ilegalidade, anomia, não lei, não respeita nada, então que detém a lei, né? Porque Romanos 13 fala, né, que a lei, ela é ministro de Deus para os que fazem o bem. Queres tu não temer, faz o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem, né? Então, alguns dizem que é a lei, eu não sei, porque quando não está escrito nós não sabemos, mas uma coisa certa, está no controle de Deus, é Deus que vai dar o comando. Vai, anticristo, ataca, vou permitir. E ele vem e aparece, engana a muitos, o amor está frio, as pessoas estão em apostasia, e ele vai encontrar a igreja do Senhor Jesus está ávida por milagre. Os crentes amam uma revelação, um milagre, um poder, uma maravilha, um sinal, e aí é prato cheio para o anticristo. Mas vamos avançar. 7. Pois o mistério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Então Paulo diz mais uma vez que o mistério da iniquidade já opera. O que é esse mistério? É o anticristo, não em pessoa, mas o espírito do anticristo já opera desde aquele tempo. João já falara, agora Paulo está afirmando: o mistério do anticristo já está no mundo, já está operando. Tem alguma coisa que o detém, como já falamos, não temos certeza, mas seja o que for que detém, seja a igreja, seja o Espírito Santo, seja a lei, seja o próprio Deus, está no comando de Deus. Deus sabe todas as coisas. Agora nós vamos pular para o 9 e vamos deixar o 8 para o final. 9, 10, 11 e 12, vai, 9. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres. Olha só que Paulo está dizendo para você, igreja de Jesus, redobre sua atenção. A vinda do anticristo, ele vai se dar com toda a eficácia de Satanás, com muito poder, com muito milagre, com muitos sinais, com muitas maravilhas, com muitas curas, com muito engano. E aí a igreja vai dizer ao cara: é esse mesmo, é esse que eu quero. E até os judeus vão no bolo, porque os judeus, quando viam Jesus sofredor, morrendo na cruz, aí a Bíblia diz que, né, Paulo mesmo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, que Jesus foi um escândalo para os judeus. E agora, já que eles não quiseram um escândalo, um sofredor, aí eles vão querer um poderoso, cheio do milagre, cheio da unção do diabo, tá, gente? Fazendo e acontecendo muitas curas, muitos sinais, muitos prodígios, toda eficácia de Satanás para enganar. E quase todos vão na onda do anticristo. 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitarão amar a verdade para serem salvos. Olha só que Paulo, Deus usando a boca de Paulo está dizendo que ele vai ser usado para enganar aqueles que perecem, porque eles não querem a verdade. Tem crente, espero que não seja você, que não gosta de ouvir
a verdade, mas ama o engano, o erro, a mentira, a autoajuda, o evangelho mamão com açúcar. E é para esse que o anticristo vem, e é esse que Deus vai deixar. Gosta da mentira? Gosta do engano? Amam a mentira? Não amam a verdade? Não querem o que é correto? Porque é duro, porque é difícil, porque é estreito, é com dificuldade, é com luta, querem a facilidade? Então se derrame na facilidade, no erro, no engano, na mentira. 11. E é por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira. Olha só uma coisa, antes de eu ministrar esse 11, eu vou dizer uma coisa para você, e eu quero que você repita, diga assim após mim: a pior coisa que pode acontecer é Deus lhe dar tudo aquilo que você deseja. Agora repita sozinho. A pior coisa que pode acontecer é Deus te dar tudo aquilo que você deseja. Irmão, o coração é enganoso, nossos pensamentos são más. Se você recebesse tudo, eu estou falando tudo, tá? Porque você, claro que pode ter alguma coisa boa, né? Dentro de você. Se bem que a gente cantou agora, disse que não tinha nada dentro, né? O louvor, tudo precisa ser mudado, não foi assim que nós cantamos? Mas deve ter alguma coisa boa dentro de você, mas a maioria é ruim mesmo, é mal. Se você pudesse ter tudo o que você quisesse, ou se o mundo, ou se todas as pessoas recebessem tudo aquilo que elas querem, o mundo seria um caos. Em Romanos 1:8 em diante, prometo que eu não gosto também de ministrar nem Romanos nem Apocalipse, mas prometo que eu vou ministrar Romanos, pelo menos os primeiros versos de Romanos 1, que é muito interessante. Sabe o que Deus diz para você? Que Ele diz que porque você amou o erro, a injustiça, Ele te deu uma mente reprovada. Deus é assim, quer o erro? Então vou te dar erro. Não era assim que ele fez com Faraó? A Bíblia diz que Faraó endurecia o coração. Aí já que Faraó endureceu o coração, Deus fazia o quê? Endurecia mais o coração de Faraó. Sim ou não? É assim que acontecia lá no Egito. Leia lá no Êxodo. Deus endurecia o coração. Quer coração duro, Faraó? Então Deus endurecia mais ainda. Quer erro? Quer pecado? Quer entrar na lama? Eu vou te dar mais erro e mais pecado. Faz e te arrebenta. É isso que está dizendo no 11. Agora repete o 11, que eu vou ministrar só no 11 mesmo, que fui para Romanos 1:8. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira. Então Deus envia a atuação do erro para que creiam na mentira. Agora a pessoa vai pela cabeça, pela sua sorte, não quer saber da palavra, aí vai por ti mesmo, pois Deus te deixa tu cair na mentira, na lama, no erro, no pecado. É isso que significa. Vamos 12, falta só 12 e depois a gente volta para o 8. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então todos aqueles que não amaram a verdade, mas que tiveram prazer na injustiça, no erro, no pecado, no anticristo, nas suas mentiras, todos vão ser condenados e julgados. E o fim de todas essas pessoas na vinda de Jesus, na segunda vinda, na volta de Jesus, vai ser o mesmo lugar
do diabo e do anticristo no lago de fogo, onde vão ficar perecendo para sempre, porque amaram a injustiça, o erro, o pecado e a mentira. Deus deixou na sua própria sorte mentes reprovadas e vão ser todos julgados, mas vão perecer. Diga misericórdia. Mas vamos concluir no 8, versículo 8. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vida. Então aprenda uma coisa: tem crente, principalmente na batalha espiritual, que é uma outra heresia, crê que o diabo e Cristo é como se fosse quase igual, assim, que Cristo vai vencer o diabo quando é aqueles round, no 10º round, se fosse uma luta de boxe, Jesus já bastante machucado, quase caiu umas 3 vezes, abriu a contagem, conseguiu se levantar, e no finalzinho Cristo consegue dar um soco e derrota o diabo. Tem crente que pensa que é assim. Aprenda uma coisa hoje, em nome de Jesus: o diabo é um ser criado. Deus é o único ser eterno. Cristo, quando voltar, ele vai vencer o diabo com um sopro. Diga aleluia. Ele não vai lutar com o diabo, não vai perder tempo, não. Essa palavra no grego é epifania. Diga epifania. Sabe o que é epifania? É o esplendor, a luz, o brilho. Quando Jesus voltar, seu brilho, o seu esplendor, a sua glória vai ser tão grande que o diabo não vai resistir. É isso. Então não está numa luta muito difícil, não. Deus é Deus. Diabo é um ser criado. Ele morre de medo de Deus. Quando Cristo começou a curar, expulsar demônio, ele se prostrava e dizia: ainda não chegou o meu tempo, porque ele sabe que o tempo dele está contado. E ele vai ser vencido pelo sopro, pelo esplendor, pela glória, pelo poder, pela majestade, e tudo vão ser dissipado, e tudo vai ser acabado com a volta de Jesus, com muita glória, com muita dança, com muita música, com muita alegria, com muito esplendor. Cristo vai voltar. Diga aleluia. E vence o diabo, o anticristo, o dragão, vence a besta, o falso profeta, coloca tudo no lago de fogo e acaba. E aí vamos reinar com ele. Nós vamos reinar com ele para sempre, mas Jesus já reina para sempre. Diga amém. Fique em pé, vamos orar e depois nós vamos cantar o Maranata. Fique em pé. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, meu Deus. Que esta tua palavra, que é a boa semente, que nos ensina, que é apta para discernir, meu Deus, nos ajuda a trazer o esclarecimento, que antes da tua vinda são necessárias pelo menos 3 coisas, meu Deus: o aparecimento do anticristo, uma grande apostasia, e que o evangelho seja pregado em toda a terra, meu Deus. Então virá o Senhor com grande esplendor, em glória e majestade, com todos os anjos, com todos aqueles que morreram em Cristo,
num grande cortejo, numa grande comitiva, e o Senhor não vai perder tempo, nem com o diabo, nem com o anticristo, nem com ninguém, nem com o ímpio. Só a tua chegada, só a tua glória, só o teu poder, só a tua luz, só a tua majestade, só o teu esplendor já é suficientemente capaz de colocar todas as coisas em ordem, porque tu és Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que reina e vive para sempre, que pode todas as coisas, que tem todo o poder no céu, na terra e no inferno. Meu Deus, ajuda a trazer entendimento para a tua igreja, meu Deus. Nos ajuda a não ser pegos de surpresa, meu Deus, desprevenidos, apostatados da fé, frios, meu Deus, mas nos ajuda a perseverar, a continuar, meu Deus, crendo que o Senhor vai voltar, e para nós que estamos na luz, como diz Paulo, não vai ser dia de trevas, mas vai ser dia de luz, porque nós somos filhos da luz. Nos ajuda a estar atento para essa tua vinda, meu Deus, e que possamos como igreja estarmos preparados, e que todos juntos possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, pode voltar, porque estamos